no Acampa Jovem, nós sempre procuramos orientar os nossos jovens para que eles possam ter uma vida cristã verdadeira, para que eles possam praticar aquilo que eles ouvem, aquilo que eles aprendem, para que eles não sejam apenas pessoas religiosas, frequentadores de lugares, mas sim pessoas transformadas, pessoas renovadas, que conhecem e que vivem o Evangelho. E hoje eu quero trazer para vocês um irmão que sempre participou conosco. Então, a partir de agora, você vai ouvir nosso irmão Benjamin, lá de Curitiba. Fique com ele até o final e depois acompanhe as apresentações e tudo aquilo que eu preparei para você, aqueles momentos gostosos que temos de descontração, de hino, momentos únicos que só quem já participou sabe realmente o que é. E você que assiste pode experimentar um pouquinho. Então, conto com você até o final. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam animados, estejam gozando da paz de Deus nos corações de vocês. Hoje estamos em meio a mais um Acampa Jovem, ano 2021, mais uma vez virtual. Esperamos que seja o último, né, virtual, que os próximos possam ser de forma presencial. E vamos aproveitar o tempo hoje para conversarmos um pouco sobre alguns aspectos que eu meditei para compartilhar com vocês a respeito dos desafios de sermos cristãos nos dias atuais. Primeiramente, recordando o que é ser um cristão, né? Cristão é aquela pessoa que resolveu seguir a Cristo por vontade própria, uma decisão profunda no coração, e segue a Cristo e agora está atento para fazer a sua vontade. Também por essa razão passa a ser um discípulo do Senhor Jesus, passa a ser alguém que anda em comunhão com Ele e quer fazer o que lhe agrada. Na verdade, isso também caracterizou a vida do nosso Senhor Jesus. Quando Ele esteve aqui na terra, eu queria compartilhar com você esse versículo, ele está em João, capítulo 8, versículo 29. Vamos abrir João, capítulo 8, versículo 29. O Senhor Jesus diz assim: "E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Olha só, eu faço sempre o que lhe agrada. Assim foi a vida do nosso Senhor sobre a terra, fazendo sempre o que agradava a seu Pai. Eu quero deixar essa palavra inicialmente já para você guardar no seu coração. Procure fazer sempre o que agrada a Deus. E dessa forma você vai com certeza superar e encarar os desafios da vida, olhando para Cristo e sendo um vencedor. É claro que nos dias atuais temos desafios novos, né, como a pandemia, o coronavírus, o distanciamento social. Essas coisas todas são novos desafios, são novos empecilhos que se aliaram àqueles desafios já existentes. Porque, na verdade, a vida cristã, ela sempre está ligada a desafios. Foi assim desde o início. O nosso próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, lembram como ele foi judiado, foi maltratado, foi perseguido, não foi compreendido? Quantas vezes ele amava as pessoas e, como resposta, recebeu o exato contrário, o ódio? Quantas vezes ele fez o bem e as pessoas não entenderam aquilo? Quantos, afinal de contas, de fato creram nele, de fato resolveram ser cristãos, seguir a Cristo? Então,
foi muito desafiador já no tempo do nosso Senhor Jesus. Depois, no início da igreja, em Atos 2, onde nasce a igreja, que é a época em que nós vivemos, né? A fase, a dispensação na história bíblica onde nós vivemos, não foi diferente. Já nasceu num meio conturbado, num meio onde houve muita perseguição àqueles primeiros cristãos, e teve até mesmo morte. Lembre que em Atos capítulos 6 e 7, a Bíblia nos fala de um homem muito temente a Deus, chamado Estevão. E ele foi morto por dar testemunho da verdade. Olha que grande desafio já foi naquele tempo ser um cristão. Estevão, portanto, tornou-se o primeiro mártir da igreja. E de lá para cá, nunca mais tem deixado de haver desafios para cada crente. Desafios que Deus permite na nossa vida, mas para os quais Ele quer nos equipar. E eu quero conversar um pouco agora com vocês a respeito de algumas coisas que agradam a Deus, porque esse é o nosso foco, e elas estão em Atos capítulo 2. Quero compartilhar com vocês. Atos capítulo 2, vamos abrir ali a partir do versículo 40. Diz assim: E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Aqui estamos nos primeiros dias da igreja, porque em Atos 2, nós sabemos, no dia do Pentecostes, dali em diante começam a se converter pessoas a Cristo, e desce o Espírito Santo e começa a fazer morada no coração de todo aquele que crê. E esses cristãos, então, estão nesse contexto. E nós queremos ver alguns desafios pelos quais eles passaram, que certamente farão sentido para nós também nos dias atuais. Porque muitas vezes, e eu digo que a vida cristã ela é feita de coisas básicas, sabe? Não tem nada muito diferente, muito extraordinário, não tem nenhuma dica mágica que possa fazer diferença na nossa vida. O que tem é obedecer o básico. E o básico, eu creio que muito dele está nesses versículos que nós temos lido. E é o que agrada a Deus. Vamos ver. Desculpa. O texto, no versículo 40, diz assim, a pregação de Pedro. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Primeiro ponto que me chama a atenção, a necessidade de salvar-se de uma geração perversa. Quer dizer que há 2.000 anos atrás, o mundo já era perverso? Sim. Veja que o mundo, na sua essência, não mudou. A geração perversa é a que você e eu vivemos. É a mesma que Pedro teve que encarar naqueles dias. É a mesma geração perversa, aquela geração errada, que matou a Estevão quando ele lhes apresentou a verdade. E Pedro diz, a primeira coisa é salvar-se dessa geração. Sair desta geração, afastar-se dessa geração, na qual nós vivemos, mas da qual não somos mais participantes. Nós vivemos neste mundo, mas não somos mais do mundo. E esta saída desta geração perversa se dá
naturalmente, em primeiro lugar, através da aceitação do Senhor Jesus como Salvador pessoal, através da conversão a Cristo. Então nós nos convertemos a Cristo e damos as costas ao mundo. Mas depois também, estando em Cristo, isso acontece através de uma vida de santificação, uma vida de separação, uma vida de consagração a Deus. Assim nós nos salvamos dessa geração perversa. E estando então nesse status, o versículo ele continua, ele diz no 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Esse é um passo importante na vida de um adolescente, na vida de um jovem, quando ele decide seguir a Cristo, quando ele se torna um cristão. Um desafio público, vamos dizer assim, que ele encontra em primeira mão é o desafio de batizar-se, de se colocar ao lado de Cristo de forma pública, comunicando aos seus amigos disso, seus parentes, a irmandade, enfim, dar o passo do batismo, colocar-se, vamos dizer, oficialmente diante do mundo, ao lado do Senhor Jesus. Você já fez isso? Ou alguma coisa te impede disso? Talvez os amigos, talvez a vergonha, ou você não tinha pensado ainda, não tinha parado para pensar sobre isso? Reflita sobre isso e comece a andar esses passos que os primeiros cristãos andaram. E você vai ver que você vai agradar a Deus com isso. E você vai se sentir muito feliz, você vai se sentir muito abençoado na caminhada cristã. Pense então neste passo, o passo do batismo. Depois, há um outro passo para você pensar. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora, aquelas pessoas que se converteram, se salvaram da geração perversa, foram batizados, começam agora a se reunir com os crentes, a caminhar junto e começam agora a perseverar em algumas coisas. Perseverança tem a ver com desafios. Porque perseverar significa eu preciso ter uma energia para continuar, para não parar, para não me afastar, mas sim continuar. Então, aqueles irmãos começaram então a perseverar na doutrina dos apóstolos. Esse é um outro ponto para você pensar. O que é isso, doutrina dos apóstolos? É o ensino dos apóstolos. É certo que naqueles dias de Atos capítulo 2, aqueles irmãos tinham por ensino todo o legado do ministério do Senhor Jesus. Por exemplo, tudo aquilo que o Senhor Jesus havia dito sobre amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, a doutrina do perdão, a doutrina do arrependimento, do batismo, do juízo vindouro, a oração. Todas essas coisas o Senhor Jesus já havia ensinado. E os apóstolos que conviveram com Cristo aprenderam isso e foram repassando isso. Alia-se aqui o ministério de Pedro, na sua fase inicial como apóstolo. E esse conjunto de informações, aqueles primeiros cristãos colocam no seu coração, abraçam essas verdades como sendo suas, agradecem a Deus por essas informações e vivem, perseveram nelas, creem nelas, aceitam elas como verdade de Deus. Assim foi. Você também já parou para pensar nisso? Que Deus espera a mesma coisa de você e de mim. De que nós coloquemos a sua doutrina no nosso coração com gratidão, mas perseveremos nela, na obediência, na
prática da doutrina. A Bíblia, ela é um livro para ser vivido e não discutido. Em que sentido falo isso? Falo isso que é muito comum hoje, no mundo moderno e no mundo religioso que vivemos, as pessoas discutirem, mas isso aqui acho que não precisa ser tão levado a sério, aquilo lá não cabe. Desculpa. Na minha igreja eu não faço assim. Mas na tua ainda faz assim? Essas coisas não tem nada a ver com esse versículo aqui. Esse versículo diz que aqueles cristãos perseveravam na doutrina. Ponto final. Viviam as verdades bíblicas. Uma doutrina que bastante gera discussão na vida das pessoas na atualidade são aquelas doutrinas que vieram especialmente através do ministério do apóstolo Paulo, como a forma de se reunir, quem deve falar na igreja, quem não, o arrebatamento, toda a escatologia. São coisas que geram muita discussão hoje em dia e, na verdade, a Bíblia ela é clara quanto a isso. E cabe a nós apenas perseverarmos em obedecer o que a Bíblia diz com tanta clareza. E isso agrada a Deus. Você tem perseverado nisso? Se você tiver dúvida sobre alguma doutrina dessas, converse com os irmãos sobre isso. Não é bom ter dúvidas e você não precisa ter dúvidas. Converse sobre os irmãos sobre isso. Eles têm a obrigação de lhe explicar a palavra de Deus e tirar as tuas dúvidas. Mas uma vez compreendido, pratique a palavra. Viva a palavra. Persevere na doutrina. Com Jesus. Não perca a continuação da palestra. Após o intervalo, as apresentações, você fica com a continuação desta palestra.